um vídeo em que mostra uma pesquisa americana de 2008, não é de agora não, piorou muito. O cara mostrando o seguinte, o que seria, o cara reduz a população americana a 100 pessoas, reduz a 100 pessoas, para fazer 100%, né? Então é o seguinte, ele reduz a 100 pessoas. Aí ele fala assim, qual seria a divisão ideal de riqueza? Aí faz o gráfico. Aí fala assim, agora qual a divisão que o pessoal acha que deveria ser? Tá? O que o pessoal acha que é? Como ela é hoje? Aí abre um gráfico assim. Fala assim, agora vou mostrar para vocês como é de verdade. Cara, quando mostra o que é de verdade, você toma um susto. É uma porta tão grande, e você fala assim, cacete, é isso aí. Mas isso era em 2008, hoje é muito pior. A violência americana está em franco desenvolvimento, a destruição do tecido social está intenso. Hoje é raro uma grande cidade, e não, as crack nossa é jardim de infância, comparado com a que eles têm lá. Exatamente a última crise subprime de 2009 suprimiu praticamente o valor dos imóveis acessíveis, os imóveis se transformaram numa coisa absurda, e hoje, como eu falei, uma vaga, aí o cara fala assim, não, eu vim aqui para ganhar dinheiro, então, em vez de pagar $800 numa casa, numa A4, eu vou dormir dentro do carro. Cara, isso daí é um tipo da coisa que você aguenta durante 2 meses, 3 meses. Para um grande objetivo, tudo bem. Você vai comer lama lá no meio da Amazônia, mas vai sair de lá com 500 conto no bolso. Então, tudo bem. 2 meses lá, durmo embaixo de uma árvore. Nem aí. Agora, quando você faz esse processo e ele vira ad infinito, né, você fala assim, cara, depois de 10 anos, de 5 anos, fala assim, o que eu conquistei? Eu te O que eu fiz? O que eu resolvi? É claro que essa senhora da comunidade, que hoje tem uma vida miserável aqui, caramba, se for para lá vai ter uma vida muito melhor. Mas não é ela que está indo para lá. Não, eu te Não é entendo. ela que está O que indo eu para quero lá. te dizer é o seguinte, cara, o trabalhador aqui no Brasil, que está aí na informalidade, vendendo alguma coisa, fazendo uma faxina, lavando o carro, esse camarada, ele tá ralando para ter uma vida digna, dar uma vida digna para a família dele. Isso. Porém, o esforço dele não é o suficiente, cara, porque ele vai ser assaltado, ele vai ser morto, o filho Aí, dele vai entrar para as drogas, não é numa situação dessa. E outra, se ele resolver ser Uber e dormir no carro, vão roubar o carro e ainda vão comer se bobear. não, isso aí não Então, tem assim, dúvida, cara, é garantido. então, cara, eu quero te dizer o seguinte, esse cara que tá lá nessas condições, pelo menos ele tá tendo o direito de dormir no carro. E se ele for um cidadão, o cidadão de lá, nessas condições, ele tem uma segurança jurídica melhor, ele tem, Não como imigrante. não, tudo Não como bem, mas imigrante. nós estamos comparando o Uhum. nacional aqui com o imigrante lá. Eu tô te entendendo e como eu te disse, eu não tô vendendo o sonho americano, inclusive eu não tenho pretensão de ir pra lá. Espero nunca precisar ir pra lá. Porém, as pessoas que estão lá, tá mais difícil, a vida tá mais difícil, tá mais caro, tá tendo os juros lá tá alto, os juros altos deles são 7%, né. Não, O nosso nós estamos falando em 15. Eu tô te colocando não, elementos 15% é taxa Selic, eu juro. não, sim, os juros, assim, comparando O juro de cartão juros deles também é oficial, altíssimo, o que eu quero te O dizer, juro de ô cartão é uma Rubão, roubalheira. que o cara não consegue nem dormir no carro aqui no Brasil, o cara não pode nem ter um celular, o cara não pode ter nada, cara. E assim, se você for comparar a vida, o que é qualidade de vida? Se você trabalhar 6 horas por dia no Brasil e você conseguir dar uma dignidade ali pra tua família, morar numa casinha honesta, pra você encher tua geladeira é difícil, cara, eu tô te falando. Lá nos Estados Unidos, pelo menos, você vai chegar e com o teu dinheiro, que é o dinheiro deles, que é o dólar, por mais que ele ganhe $3.000, ele vai no supermercado, vai comprar 3 litros de suco com R$7. Aqui, 1,5 litro, né, se você for botar a mesma comparação 3 litros, vai dar quase R$60. Mas E outra coisa, se ele tiver com frio, ele vai numa loja daquela lá e compra um casaco por $7, numa Renner deles, essas lojas de departamento,
né? Mas Marshall, lá não baixa TJ isso, Maxx, lá não, Royce, lá, ele vai pegar e vai pagar $5. mas lá não baixa isso não, lá o cara tem que dormir a noite toda com o carro ligado no aquecedor. Cara, O que eu quero te dizer, o que eu mas quero, o combustível, quanto que é o galão do combustível lá? $3. é caro. 3 litros de combustível, $3. E aqui, 1 litro é $6,50. A gasolina nunca teve tão cara quanto está hoje. A Mas tá gasolina deles era $3 o galão, são 3 litros, cara. São mais de 3 litros. Mais de 3 litros. O galão são 3.800, não é isso? É o seguinte, $3. Tá caro. Aqui, 1 litro. Desculpa, irmão. Não. É só porque assim, cara. O que eu quero. Eu te escutei no primeiro episódio, mas assim. Mas olha só, o que eu quero. A gente tem que botar esse salzinho na conversa aí. Eu sei disso. Pra dar mas olha só, o que eu quero te dizer é o seguinte, cara. É que o cara não tá ganhando nada em ir pra lá. Não tá ganhando nada aqui pra lá. É tudo sobrevivência. Não há melhoria de nada. Não há melhoria de nada. Isso daí lembra o cara que ganhou na loteria, ganhou sozinho na loteria e falou assim, trabalhava na obra, aí falou que comprou uma bicicleta para o filho e uma marmita de ouro que ele não come mais comida, não come mais, não é mais boia fria. Na hora do almoço, o filho dele vai pedalando e leva a marmita para ele comer. E os talheres dele são de ouro. Aí se você descobre que ele continuou na mesma merda, ele só dourou a merda dele. Né? Então é o seguinte, para dourar a minha merda, eu vou ficar aqui. Tá? Porque é o seguinte, não vale a pena, porque é muito fácil a gente falar comparativamente. O ser humano fala para você assim, gente, eu estou com fome, eu só preciso de comida. Só preciso de comida? Só preciso de comida. Só preciso de comida. Se eu tiver comida, eu tenho tudo. Aí você dá comida para ele. Na semana seguinte, você já vai ver que a história não era bem essa. Sim. Ele só precisava de comida porque... demais, né? É o seguinte, ele só precisava de comida porque é o que ele precisava no momento. Sim. Tá? E aí, esse elemento vai progredindo. Então, o que eu estou te falando assim, o ser humano é um ser gregário, ele vive em estruturas sociais e não vale a pena, como eu falei assim, o sacrifício, eu trabalhei embarcado 16 anos. 16 anos. Por que eu trabalhava embarcado? Porque foi a profissão, escolhi, passei no concurso, mas também o retorno financeiro era muito bom. Eu recebia um salário básico, e em cima desse salário básico, eu recebia quase 200% de adicionais. Era o preço. Isso. Para ganhar mais, ficar longe. Até que um dia, fala assim, se massar meus adicionais para 400, eu não quero. Sim, entendo. Chega. Entendo. Chega, foi o meu limite. É o limite do sacrifício que você faz para o retorno que você tem. Concordo. Tá? Então, o que eu estou falando assim, você, quando se sacrifica por algum período, para algum ganho, mas quando o seu ganho é tão imperceptível que não muda absolutamente nada, você vai ver histórias de sucesso e de fracasso aqui e lá. Não, mas tem muita gente aqui, por exemplo, eu vou te dizer, o meu concunhado, né? Ex-concunhado, para mim é cunhado, eu me dou muito bem com ele. Ele é um cara que, se você for para a estatística, a mulher dele é servidora municipal elementar, ganha um salário mínimo, trabalhando 6 horas numa escola municipal a 500 metros de casa. Uhum. Tá? Ele era supervisor da área de construção civil, de uma dessas construtoras grandes aqui, está desempregado há uns 4 anos, mais ou menos, e trabalha por conta própria. Ele tem casa própria. Uhum. Ele tem carro razoável, tem um S10, boa, deve ser 2015, mais ou menos, 2016, inteirinho. Vive muito bem, tem um terreno com 4 kitnets alugadas, que é dele, que ele construiu, foi fazendo. Tecnicamente, ele é um desempregado. Ele, para a estatística, é um sujeito que estava precisando pegar um Bolsa Família. Ele não pega, mas ele estaria pegando um Bolsa Família. Porque, tecnicamente, ele não existe na estatística. Como nos Estados Unidos. O cara se vira. É por isso que eu te falei que quando
era em cima dele que o governo brasileiro queria ir. Isso. Com a E história ele do ficou Pix. puto. Porque se você for ver, ele tem uma renda aí que não fica inferior a 8 mil. Ele não paga imposto desses 8 mil, 10 mil. Mas só que tem uma coisa, é ele que cava aquilo. Ele já não tem emprego formal, tá? Ele fez lá as 4 kitnets dele, que é dele, ele que trabalhou final de semana, ficou fazendo 2 anos aquelas casas lá. Tá? Juntou dinheiro, foi lá fazendo, não pagou mão de obra, foi ele mesmo que fez. Então é o seguinte, o cara se vira nisso aí. É o que eu falo. Tem gente igual a ele, mais ou menos essa situação, que se ilude e vai para os Estados Unidos achando que vai achar um pote de ouro lá. E não vai achar. Não vai. Ela é super atrativo quanto mais baixo na escala você tiver. A não ser que você vai, claro, contratado. O cara chega para você e fala assim: olha, eu vou te contratar, Glauber, para você fazer isso, 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 isso. Você quer ir? Aí é diferente. Ou então você vai com um pé de meia para fazer alguma coisa que você quer. Agora, o que eu estou te falando, o cara troca sobrevivência por sobrevivência. E quando você está no meio, por isso que existe depressão, por isso que o consumo de drogas deles lá explodiu, por isso que o fentanil caiu, porque esses números mais ou menos, que a gente coloca como muito bons indicadores para quem está no estertor da fome, não servem efetivamente de lenitivo para quem quer algo na vida. Porque você passou o primeiro ano, segundo ano, 5 anos, 10 anos, você começa a ficar doente, começa a ficar com problema de saúde, começa a ficar ferrado, aquela alimentação horrível, péssima qualidade. Você imagina, como eu falei assim, o cara dorme 6 meses dentro do carro, daqui a pouquinho o cara está com escoliose. Ô Rubem, cara, o ponto determinante para mim é o seguinte, você não leva eu não consigo concordar contigo em relação à vida, o comparativo, a vida lá e a vida aqui, no Brasil que você idealiza e que eu gostaria de viver também, é indiscutível, mas no Brasil de hoje, apesar do cara ter uma vida melhor lá, e de fato ele tem uma vida melhor lá, ele tem mais segurança jurídica, ele tem acesso a coisas que aqui ele não vai ter. Só que assim, aqui as pessoas que deve ser o mais importante para ele, vão estar aqui, né. Vale a pena ficar embarcado e perder a vida aqui com os seus filhos, com a tua família, com quem você ama, vale a pena? Em algum momento da vida você vai chegar e vai falar: "Vale". Vale a pena você ir para um lugar e deixar filho para trás, deixar pai e mãe para trás, perder essas pessoas por morte, você não conviver? Então Isso. assim, o ser humano que pode, e que tem condições de priorizar isso, beleza, a vida lá, mas não tira o fato da gente concordar que a vida que o cara vai viver aqui é uma vida muito pior do que na pior condição lá, cara. Olha, eu Entendeu? falei aqui e Mas a gente pode voltar a falar do Trump, que é melhor. Não, mas olha só, não, eu falo aqui que hoje, se você restabelecer para o brasileiro a condição, sem melhorar um centavo no bolso dele, se você restabelecer para o brasileiro a segurança, Perfeito. a vida melhora 300%. Sim. Para mim, é o grande inimigo, e eu falo isso, bato nessa tecla e falo: a primeira coisa é emergencial. E tirar o peso do Estado na vida dele. Porque é o seguinte, o teu cunhado tá prosperando porque o Estado não tá pesando só nele. Mas o Estado é que tá, é o que eu falei, por que eles quase caíram? Foi o que eu falei no começo, porque é o seguinte, nós temos 2 Brasil, nós temos um Brasil que não tem nada a ver com aquele Brasil paralelo do negócio, nós temos um Brasil, como eu falei, eu chamo o Brasil que a gente vive e o Brasil que a gente vê. O Brasil que a gente vê é esse Brasil que tem essas estatísticas, essa bodega toda, é o Brasil que tentam empurrar para você. Agora, o Brasil que você vive é aonde o cidadão se vira. É onde o cidadão se vira. E ele serve de válvula de escape, sabe por quê? Porque ele não acredita no Estado, ele não acredita no governante, ele não acredita na polícia, ele não acredita em nada, ele não acredita em absolutamente nada. Ele apenas acorda e sobrevive. Agora, o que acontece? Como você fecha os olhos para esse Brasil, como o PT fecha os olhos para esse Brasil, o PT fala de trabalhadores e esquece de quem trabalha.
Até porque eles do PT não gostam de trabalhar. Então é o seguinte, você afasta esse cara do cenário e não pergunta para ele o que é que está incomodando ele. O que é que tem que ser feito nisso aí? E outra coisa, o fato disso aqui ter virado uma sesmaria. Isso aqui pertence a meia dúzia de poderosos. Esses poderosos têm que ser combatidos. Essa turma tem que ser enfrentada. E essa freada que o Brasil que existe, o Brasil que a gente vive, deu no governo do PT, o peso que eles sentiram naquilo ali foi muito grande. Alguém lá dentro falou assim, vai dar merda, porque você pegou pesado, você foi em cima dos caras, porque o Haddad não é um bosta. Quem manda no Brasil é André Esteves na economia, não é ele não manda em nada, ele não sabe nem como é que fazer conta. Imagine se ele é ministro. Ele abre a boca, ele faz a Dilma parecer um gênio. Quando o Haddad abre a boca, a Dilma parece uma cátedra, meu Deus do céu, sensacional quando o Haddad fala. Bom, então é o seguinte, nós estamos num processo, desde 1988, de destruição do Brasil. Destruição total do Brasil. De lá para cá, a única coisa que nós fizemos foi derreter o país, vender ativos. E aí é o que eu falo, aí o cara chega e fala assim, vamos botar a culpa em quem? Vamos botar a culpa no comunismo. O comunismo nunca foi governo no Brasil, nunca foi nenhuma. A esquerda do Brasil não existe, é um bando de vira-lata. Estou defendendo a esquerda? Não, eu não vou defender morto. A esquerda não existe. O que existe é um bando de pilantra, tingido de vermelho. Hoje mesmo eu tive um pega para capar, entrei para defender uma pessoa no Facebook, né? Para defender uma pessoa do Facebook que estava sendo atacada pela turma do PT. Não gosto nem de entrar no Facebook, porque o petista te adora, te ama, enquanto você está fazendo o jogo dele. Enquanto você é útil para ele, ele te adora. Quando você chega e fala assim, não concordei com isso, você não concorda porque você é fascista. Se você não concordar com ele, ai de você. Porque todo mundo querendo relativizar a situação porque todo mundo viu o Lula como um herói, porque mandou ministro lá para ver os caras que foram deportados. Deportados que estavam errados. Deportados que cometeram um crime em outro país, lá é crime. Isso aí é crime, está criminalizado. A pena é a deportação. Mas ele mandou ministro em 2023 e 2024? Claro. Para ver quem foi deportado também? Claro que Ele mandou? não. Claro que Tá. não. Não mandou ninguém. Não mandou ninguém. Foi mais de um por mês. Tá todo mundo fazendo essa Na realidade, isso que estão colocando como um ato do Trump é um ato corriqueiro do Estado americano. Isso daí acontece. Isso aconteceu em 2023 14 vezes e em 2024 14 foram 18 vezes. Acho que foi 14 num ano e 18 no outro. Mais de uma por mês. A cada 20 e poucos dias tinha um avião aqui no Brasil. Tem a relação, tem tudo. Tem tudo. Nunca foi ninguém lá. Aí foi ministra para lá, bater palma, dizer isso. Aí aquela turma ficou cantando hino nacional. Gente, uma charopada. Uma charopada, porque esse pessoal vive disso, de mídia, de tentar forçar a curva e mostrar para você o que não existe na realidade. Aquilo ali é um ato corriqueiro do Departamento de Estado americano e pegou a mesma coisa agora. O Trump tinha falado isso, avisou, ele é soberano dentro do país dele, o que ele fizer lá está bem feito, eu defendo, ele foi eleito pelos americanos, em cima de uma pauta para os americanos, e quem não quiser, que vire as costas, vai procurar seu caminho. É isso daí. Algemado e concorrente. Olha, se eu fosse deportar alguém e encher um avião de gente para deportar do país, eu acho que eu faria a mesma coisa. Sim. Eu faria a mesma coisa. Sabe por quê? Porque o cara... Tem gente ali naquele voo que está desesperado, que não queria vir. Tem gente que está com medo de vir porque saiu devendo daqui. Para cometer um ato extremo e derrubar um avião, pouco custa. Eu não estou falando que ele tem que ser algemado e maltratado, não. Aí chegou ali, todo mundo falou,
Pode ter havido excesso? Pode, efetivamente. Agora, também sabendo da indústria de narrativas e da capacidade que esse pessoal tem de mentir para criar factos e factoides, eu Olha só, boto minha cara, mão no fogo. a mesma imagem gera conteúdo e propaganda para 2 narrativas diferentes. A imagem mostra o Trump cumprindo a promessa dele e sendo forte, aí botou para fora e botou acorrentado e algemado. E por outro lado, essa mesma imagem vai dizer que olha que absurdo, que desrespeito em solo brasileiro. Só que eu quero dizer o seguinte, são 2 narrativas. Olhando ali, a questão eu até perguntei para o convidado ontem, né, o professor Leonardo Matos, o que a lei vai dizer? Se aquela escolta, se aquele avião, aquela escolta é a extensão dos Estados Unidos e a lei lá é essa, tá ok, acordo diplomático. Porque até aqui no Brasil, eu trabalho em presídio federal. Presídio federal tem um tipo de escolta. É um E protocolo. quando a escolta é nossa, é de um jeito. Quando a escolta é do Estado, protocolo do Estado. Exatamente. Eu acho que ambos respeitando a legislação brasileira, agora, é isso. Se tem legislação para botar o cara acorrentado ali, aí, se é escolta do governo americano com militar, com tudo deles, é do jeito deles, pô.